Doutor André Marcília, acompanhe ele no YouTube, sim, que é muito legal. O canal. Tá aí, ó, @Marcília_André. Ele é advogado, é o nosso professor André Marcília, que está aqui hoje conversando com a gente. E agora, doutor André Marcília, como é que vai ser? Pô, vocês não falaram do jatinho? Tava na 6, é que você pulou, mas tava lá. A gente teve que correr pra gente falar com o Marcília. Isso. Não, tava na 6, era mais forte. Você tava falando do jatinho? Tá? Puxa agora. Não, eu tô falando do jatinho. Sim, foi viajar com o jatinho. É uma do Totó, não pode, né, doutor? Não pode. Não pode acontecer. Não, mas ele prometeu que não conversou nada sobre. Exatamente. Não pode. Exatamente. Eu vi até um jornalista falando isso, né, numa dessas emissoras mais estatais, dizendo que não, fiquem tranquilos, porque eles não conversaram sobre o Banco Master. Exato. Aí eu dormi tranquilo, acho que a nação está salva. É muita coincidência, né? Não, é uma loucura isso, né? É uma loucura. Não a existência, mas eles acharem que isso vai passar em branco, que ninguém vai reparar, que isso vai ficar sob sigilo. Será que o Toffoli acha que o sigilo máximo que ele impôs ao caso do Banco Master também impediria que a gente soubesse que ele pegou um jatinho para ver jogo de futebol? Veja, e essa questão do advogado, aliás, do diretor de compliance do Master, né? Uma pessoa que é diretor de compliance do Master já devia... Ele é o compliance do Master. Imagina ele não só. viu nada, né? Pois é, imagina, não sei se a pessoa tem algum problema de visão. Só de ser compliance já é um problema. Agora, se não tivesse ninguém, já não é pro Toffoli pegar jatinho nenhum. Ainda mais com um advogado de uma das pessoas envolvidas no Banco Master. Então isso é uma completa loucura. Mas André, você falou assim, você acha que ele ia... achou que ia passar batido, que o povo não ia ver, mas de que adianta? Porque a gente sabe que a turma tá fazendo o que quer. Mudando a Constituição com uma canetada. A gente viu essa questão que não se pode mais ter impeachment de STF, que isso não se diz mais aos senadores. Então, assim, o que você acha que está acontecendo para essas coisas acontecerem e a gente só ter que absorver e tá tudo bem? Pois é. Aliás, só um registro, esse advogado desse diretor de compliance, eu já participei, inclusive, de um debate com ele, e depois que acabou o debate, ele me bloqueou todas as redes dele. Que coisa boa. Uma pessoa que gosta muito da liberdade de expressão. Né? Enfim. E aí? Então, assim, o problema é esse, né? O que a gente está diante de um STF despudorado. Sim. Acho que... Ou com muito poder. Com muito poder e, em razão disso, despudorado, eu diria, né? Quer dizer, há uma depravação jurídica no país. A Constituição, ela foi rasgada, ela foi enxovalhada, ela foi simplesmente chacinada, vamos dizer assim. Você pega... ninguém mais tem pudor dentro do STF de dizer que a grama é azul. Sim. E tudo bem, eles se sentem confortáveis de dizer, não tem suspeição, tudo bem se eu andar de jatinho, tudo bem se o impeachment não for mais do povo. Porque, veja, esse negócio do impeachment é muito louco, porque a gente tem a lei de impeachment, que é de 1950, dizendo que o povo tem direito de denunciar. E tem o artigo 52 da Constituição dizendo que é de competência privativa do Senado tratar do assunto. Sim, exato. Então, numa canetada, um ministro do STF, numa decisão liminar e monocrática, simplesmente suspende o direito do povo e do Senado e beleza, e diz que é para salvar a democracia. Isso, mas ele dá uma desculpa mais ou menos. Ele dá. Tem investigação. Mas, pois, esse negócio da Constituição, o Floriano Peixoto, ele não rasgava. Ele guardava na gaveta. Que é o que fizeram agora. Rasgou, mas guardou. Você lembra da eleição? Opa. Tivemos, inclusive, lá no... Não, por enquanto está na gaveta, depois a gente vê. O problema é que eu acho que o poder deve ser um negócio tão gostoso, tão gostoso, que quem guarda na gaveta não quer mais abrir a gaveta para tirar, para voltar. E esse é que é o problema, né, Marcília? O problema, Emílio, é que a gente não tem mais nenhuma perspectiva de retorno. A gente viu, depois que houve a prisão do Bolsonaro, a gente assistiu aí nas últimas semanas alguns jornalistas dizendo, agora que resolveu o Bolsonaro, pode voltar ao normal. Pô, deu 2 dias, veio o caso do Banco Master, deu 3 dias, veio o Gilmar Mendes simplesmente suspendendo a lei de impeachment. Então não vão
vão voltar ao normal. E não vai resolver o Congresso ou o Senado reagirem fazendo lei. Porque o STF é o último intérprete de toda a lei. Então, o que adianta você jogar com as armas do outro? Chegar e falar assim, não, eu vou agora jogar melhor. Sim, mas quem estipula as regras? O meu adversário. Então, você não vai jogar melhor. Não adianta nada. O que me parece que deveria ser feito pelo Congresso é um confronto político. Um confronto na área que é do Congresso, que é política. Então, o que eu acho, Emílio, que podia ser feito? Pô, dia seguinte que o Gilmar fez isso, vai o Congresso lá e pauta o impeachment do ministro. Por exemplo, pode não dar em nada, mas é um confronto político que pode levar a um debate. É por aí que eu acho que devia caminhar. Mas quem tem coragem de fazer isso? Pois é, então. Mas se não tem coragem, então sai daí, né? Mas a gente sabe como que é. Como o Emílio fala, mas é poder. Todo mundo quer ficar sentadinho lá com o seu. Pois é. Aí depois sabe o que fazem? A turma faz videozinho no Instagram falando, vamos acordar, gente, vamos pra rua. Só que eles, que tinha que ser a linha da frente, todo mundo fica covardado. Tem muito parlamentar hoje que é isso, Emílio, que você falou, o poder. O poder, ele se conforma de exercer aquele poder, de contar para os amigos que tem poder, de conquistar títulos, de ganhar dinheiro, etc. Só que se você tem parlamentar carreirista, o cara quer fazer uma carreira, plano de carreira, né? Lógico. Sou parlamentar 2, aí eu chego no parlamentar 1. Pô, então eu vou fazer outra coisa. Vai para uma empresa. Até você, enfim, subindo de carreira. Isso não existe no parlamento. O cara devia estar lá para mostrar quem ele é. Defender o interesse do povo. Defender o interesse do povo. E que é o interesse dele também, ou deveria ser. Então, se esse cara tá lá para fazer carreira ou sentar em cima do poder, o eleitor precisa ficar de olho no ano que vem, sobretudo, de que essa pessoa não é adequada. Ô Marcilinha, isso é um problema, porque o mote da direita era... Mote ou mota? O mote. O mote da direita era o Senado para próxima eleição. Que aproximadamente, acho que são 54 possíveis novos senadores. E aí, como é que fica agora essa estratégia, tipo, vamos lá, vamos eleger novos senadores que tem essa coragem aí que o Morgado tá falando, mas e agora? Como é que é essa estratégia? Como que fica? Pois é, inclusive esse Senado, né, a gente fala assim, a próxima legislatura vai ser melhor. Só que talvez esse Senado de hoje, e vamos fazer aqui a ressalva, tem bons senadores, a gente tem bons nomes, mas a instituição Senado hoje é muito ruim, muito enfraquecida, não tem gente que esteja ali defendendo a institucionalidade. Vale a gente lembrar que há um tempo atrás o Renan Calheiros, que não é de se inspirar ninguém, mas quando... Enfrentava, né? Enfrentava. O STF tentou tirá-lo do cargo, ele chegou e falou assim, aqui ninguém entra. Vou botar a Polícia Legislativa para tirar vocês se vocês entrarem. Então o cara sabia que aquela posição merecia uma defesa da instituição, independente da ideologia, independente de gostarem dele ou não. A questão é essa, quem hoje lá tem a possibilidade de fazer isso? Quem lá hoje faz esse tipo de defesa? Não Ninguém. tem. É muito ruim. Então, aí você fala assim, mas vamos construir um próximo Senado. Será que vão deixar alguma coisa de pé para o próximo Senado? Eu tenho muito receio se agora, com tanto tempo antes das eleições, eles já estão se preparando dessa forma para desidratar a próxima legislatura do Senado, imagina o que não vai acontecer até lá. É um projeto de poder. É para 30, 40 anos. Daqui a 30 anos... Quem tem 30 com 60 pode ver alguma coisa acontecendo. Quem tem 60 não vai ver mais nada. Vai ficar sentado e chorar. Claro, agora, existe alguma ferramenta jurídica para o Senado? Porque a gente sabe que no final a caneta, quem manda vai ser para o STF. Mesmo que tenha uma comoção, que a turma vote, quem vai assinar sempre é o STF. Tem alguma ferramenta jurídica para a gente conseguir manobrar, pelo menos, a situação brasileira? Bom, tem várias, mas é como você disse, a interpretação final vai ser do STF. Então eles vão brincar até a hora que vem o STF e fala assim, tá bom, agora eu que mando, e tira. Então vai para lá. O que poderia ser feito é uma lei. A lei de impeachment, ele alterou a lei de impeachment. O STF alterou a lei de impeachment. Tá, então aí, por exemplo, o Congresso podia chegar e falar, tá bom, eu vou fazer então uma nova lei de impeachment. Colocar 30 ministros. Perfeito. Coloca 30 ministros lá. Ou facilita o processo de impeachment. Faz uma nova lei facilitando o processo de impeachment. Tira da mão do presidente do Senado a possibilidade de barrar a vontade da maioria. Facilita, inclusive proporciona que o povo tenha mais interação com o parlamento para que o processo de impeachment vá adiante. Legal. É possível. Mas depois vem os caras falar é inconstitucional. Pois é, Morgado, mas esse é o ponto. Eles sempre vão poder fazer isso. Mas se ninguém fizer nada
também, porque eles vão poder fazer isso lá no final, aí não tem aquilo que a gente está falando. Sim, o confronto, tem enfrentamento. Exatamente. O confronto. Esse enfrentamento é a única coisa hoje que possibilita o STF voltar para casinha. Qualquer medida que se tome hoje vai ser difícil de ter êxito, porque o STF tem muito poder. Sim. Precisa tirar isso deles. E a única coisa que o político se preocupa é que se o eleitor ficar enchendo o saco dele e não deixar ele votar diferente daquilo que você imaginou. Exatamente. Mas isso aí que é aquele negócio que todo mundo fala, democracia é chato pra caramba por isso. Tem que participar. Você tem que participar sempre. Não adianta de 4 em 4 anos ir lá escolher. Tirar uma selfie. Gente que nem votou ficar enchendo o saco também. E debater, e ficar atrás, e ir adiante. Eu falei aqui sobre esse negócio, né, do fiquem tranquilos, que o jornalista falou, fiquem tranquilos que eles não conversaram sobre o Banco Master. Eu vi na mesma emissora, mas um outro jornalista sobre o Banco Master dizendo o seguinte: olha, o Banco Master, ele nesses últimos anos investiu em construir amizades. Pô, pelo amor de Deus. Que amizades? Amizades patrocinadas. Construir amizade. Então, assim, a gente precisa olhar para isso e criticar e desfazer esses discursos e debater sobre o tema, cobrar os parlamentares, fazer com que as coisas andem, haja esse confronto. Enquanto a gente achar que a solução vai cair do céu, uma lei vai resolver tudo, do dia pra noite, ou que o STF vai voltar sozinho pra casinha, não vai. Mas a turma acha que agora a eleição ano que vem, o cara acha que se ganhar um ou outro vai resolver. Mas essa cobrança que não tem dos parlamentares, você acha que não há porquê? Talvez, uma coisa que eu estava pensando outro dia, é que talvez, como o Emílio sempre fala, virou futebol, virou torcida. Não é mais você vota para cobrar o que tem que ser feito, para que a pessoa te represente, por isso que você votou nela. Virou torcida. Então, se de repente o político que ela votou, que ela gosta, né, seja porque o cara é da internet ou qualquer coisa, se o cara não faz alguma coisa, ela passa um plano e fala, eu entendo o porquê. Você acha que é por causa disso que não há cobrança? Porque virou mais torcida do que essa questão de quem tá lá a pessoa que tá te representando, não? Tem isso também. Tem isso. fulano é acima de qualquer intocável, suspeita. É intocável. Então eu não posso cobrá-lo porque ele é meu ídolo. Isso. Né? Político não pode ser ídolo de ninguém. Exatamente. O alerta severo. Defesa Civil. Defesa Civil. Hora do remédio. Chuva se espalhando na capital e região metropolitana de São Paulo. Raio, vento e granizo. Esse é o alerta severo. Pô, o alerta não me avisou, mas eles não gostam de mim. Legal isso aqui. Isso aqui foi um negócio que funciona. Vocês ouviram aí? Achei que era o alerta do STF. Exato. Não é do STF. Só falta. É uma boa ideia pra eles, né? Pois é. Você tá falando um negócio que eles não gostam, toca no relógio. Tipo uma tornozeleirinha, né? Uma tornozeleirinha. Mas voltando pelo correio. Haja solda pra essa daí. Voltando ao que você tá falando, que eu acho que é muito importante essa questão que você tá falando, que ninguém é intocável nessa questão aí. Ninguém é intocável. O político não pode ser ídolo de ninguém. O político não pode ser o cantor que o cara desafina e fala, não, ele tá cantando muito bem. O show é uma porcaria, fala, nossa, que maravilha. É que ele trabalhou muito. Eu amo ele. Hoje ele tá cansado. Isso. Faz uma música horrível, fala, não, mas essa daí também, quantas outras boas. Não interessa, fez algo ruim, tem que criticar. Exatamente. Fez algo bom, todos nós temos de reconhecer, independente da ideologia. Exato. A gente tem uma dificuldade de lidar com a política. Eu acho que a gente, Emílio, não tá acostumado a lidar com política, com polarização, com essas coisas todas que são naturais de qualquer democracia, porque a gente tem dificuldade de conceber uma democracia dentro do país que a gente está. A gente não sabe o que é uma democracia, a gente não tem uma experiência de liberdade, a gente simplesmente está vivendo aí do jeito que é possível, né? Eu tenho dito que a nossa liberdade hoje, de expressão, inclusive, ou sobretudo, ela não existe do ponto de vista institucional. Você está lá, sabe quais são as regras e beleza. Não, eles estilhaçaram a sua liberdade, você pega um caco ou outro e acha que ela é o todo. Mas não, é só um caco que você pegou um estilhaço. Então é difícil a gente entender o que é isso. O que é uma democracia se ela está estilhaçada? O que é a liberdade se ela está estilhaçada? O que é a política se eles estão muitas vezes sequestrados em suas liberdades, inclusive de falar? Exatamente. Então, mas isso é uma crise, né? É uma crise do modelo, né? Uma crise? Porque isso que a gente vê não é só no Brasil, né? Isso é em todas as democracias
democracias elas têm esse momento. Esse momento, né? É um novo momento que a gente vai e provavelmente a democracia vai passar por isso e vai sobreviver. Vai eu acho que a democracia sempre sobrevive, mas sempre com altos e baixos. Porque já aconteceu isso, né? Já aconteceu isso, a gente já viveu períodos tenebrosos, tudo sempre passa, né? Enfim, pode durar 250 anos e a gente não vai ver. Sim. Pode ser que você não veja nem seus filhos, meio longo para nossa vida, mas passa. Não, mas com certeza, mas acho que aqui a gente tem que pensar, veja, quando a gente tem muito isso também, uma coisa imediata, né? Não, eu preciso de uma solução para hoje. Não vai acontecer. Não vai ser assim. Não vai ser com uma lei. Não vai ser com uma construção. O próximo congresso, aí tudo está resolvido. Não existe isso. Agora vamos nomear um ministro melhor e pronto. Não tem isso. Mas a política vende isso. A política vende. Eu sei. Vende um nome. Mas eu acho que a melhora do Brasil é geracional. O Brasil só vai melhorar daqui a algumas gerações. É isso. Essas gerações aqui, esquece. Uma merda. Hoje. Vai continuar esta merda. Né? Essa geração. Infelizmente. Tá indo infelizmente é geracional. Isso. Tomara que futuramente a gente tenha um país melhor. Né? Precisamos ter amor ao futuro, né? Outra coisa triste. É que nem de tâmaras lá, né? Não tem. Quem planta tâmaras não as colhe. É uma mentira isso daí, porque na verdade falam que 100 anos demora, mas na verdade são 30. Agora deixa eu voltar para isso que vocês falaram. Zezinho Tâmara. Você gostou da especialista em tâmara. O feirante. Betinho botânico. Tem outras de árvores, né? Você não joga pedra em árvore que não dá fruta, mas por aí vai. Repare bem. Eu queria te fazer uma pergunta, que você é um advogado e você é um especialista. A frase do Flávio Bolsonaro é: eu tenho um preço. O que você achou dessa frase e o que você achou do preço que ele tem? Olha, bom, inicialmente muita gente fala assim, o preço seria a anistia, né? E aí depois houve a fala dele de não, o preço é Bolsonaro livre nas urnas. Sinceramente, eu acho que isso foi uma estratégia. Porque Bolsonaro livre nas urnas significa anistia. Não tem como Bolsonaro estar livre nas urnas se não passar pela anistia. Certo. Bolsonaro faz parte de uma engrenagem que prendeu todo mundo. Tanto que na fala do Flávio, tá lá, olha, tem 60 milhões de pessoas sequestradas junto do Bolsonaro. Então, na minha leitura, ele pensou assim, se eu falar que o preço é anistia, as pessoas vão simplesmente dizer que eu estou usando a minha candidatura para fazer chantagem com a anistia. Inclusive o Lindenberg já tinha dito isso numa noite anterior, o líder do PT, etc. Então, ele já está, ele só não atua muito no Congresso, mas o resto ele faz bastante. De qualquer maneira, quando vem essa fala da anistia, ela tem essa possibilidade de se entender como o cara quer trocar uma coisa pela outra. Quando ele fala o Bolsonaro livre nas urnas, ele não está trocando nada, porque a verdade se o Bolsonaro tivesse livre nas urnas, o candidato seria o Bolsonaro e não ele. Então faz sentido, legítima a fala dele. Só que por trás dessa fala está dito, se o Bolsonaro estiver livre nas urnas, é porque teve anistia. Então é uma estratégia, não é Bolsonaro livre nas urnas ou anistia. Os dois. É tudo junto. E o Zé, você viu o Zé Dirceu, né? Você viu o que ele falou no PT? Vocês também só ficam na bolha, né? Só fica numa bolha. O que ele falou? O cara falou o seguinte, o Zé. Falou, agora vai começar a revolução. Revolução? Ele usou ou não é, professor? Professor acompanhou também. Professor é amigo, não é? Verdade. O que você achou disso? O Zé Dirceu, ele fala... O Zé, você sabe, foi pra Cuba. O Zé é estrategista. O Zé é estrategista. O Zé é o gênio, é o cara. Cabeça. Porque a gente sempre acha que quem manda são aquelas pessoas que aparecem, mas que esbraveja, né? Que chama de eminência parda, que é aquela que fica nos bastidores, é aquela que manda. E o Zé é um deles. É o técnico. Não é isso? É isso. O que ele quis dizer com isso, meu querido professor? O Zé Dirceu, aliás, é isso para a política interna, assim como o Celso Amorim funciona dessa maneira para a política externa do PT, né? O Zé Dirceu, aliás, ele está por trás dos bastidores ali ideológicos e políticos do PT desde sempre. Ele sempre foi essa figura. Inclusive, preso, solto, não importa, ele sempre estava ali. Agora,
O que o PT, me parece, e por trás disso o Zé Dirceu pensar, é que eles estão realmente, dessa vez, juntando ou costurando os laços que eles não conseguiram fazer lá atrás. Isso. Aliás, o próprio Zé Dirceu disse, quando eles saíram do poder a última vez, disse o seguinte: olha, nós fizemos um erro, nós não regulamos a imprensa, nós não regulamos a mídia. Perceba que mídia agora é uma preocupação muito severa do PT. Então, mas o consórcio já está. Porque agora, o cara... Ó, presta atenção. O Zé vai sair... Ele vai sair deputado. O Zé pode ser bem... Quem está com ele é o Boulos. Tá. O Boulos é o cara que tem muito voto em São Paulo. Mais votado em São Paulo, deputado. O cara mais votado em São Paulo foi o Boulos. O Boulos agora está ministro. O Haddad vai sair alguma coisa. Porque o Lula está montando o time dele. O Zé vem a federal. O Zé. Se o Zé tem uma votação daquela estrondosa, que sempre o de esquerda tem, até o nosso querido... O senador, pô, como é que ele chama? O Suplicy. Suplicy ganha tudo. Tem voto pra... Vocês não... São Paulo vota mal, viu, gente? Você que tá em todo o Brasil. São Paulo... Só perde pro Rio. Só perde pro Rio de Janeiro. E também não... Aí é o seguinte, o Zé ganha. Certo. Bem, ele vira presidente da Câmara. Aí junto com o Lula, porque o Lula tá pensando na reeleição. Montando o time. Junto com o Lula, ele já montou o time. Aí ele tem os artistas todos na mão dele. Tem o consórcio da imprensa na mão dele. E tem os togados, acabou. Faltou o Centrão. Vai Agora ser, mais 20 anos. Vai ser. Tem que combinar com o Centrão não também. É, professor? É o quadrado mágico. Esse é que é o cara, ele tá bolando esse plano. Vocês acham que não? Inclusive é a construção de um plano que faria com que o PT permanecesse no poder, independente do Lula até ganhar. É isso aí. O executivo deixa de ser importante, o poder executivo deixa de ser relevante. E, inclusive, tem uma questão de construção ideológica, porque o Zé Dirceu também disse, há alguns meses atrás, que o PT, ele não era, olha só como funciona, o PT não é de esquerda. Aliás, tem algumas pessoas dizendo já isso. O PT não é de esquerda. É um centro moderado. Porque aí com isso, ele deslegitima a necessidade de que haja outros partidos. Eu peço até você que as pessoas mais fervorosas, que ficam brigando e tal, procure ouvir o Zé Dirceu. Ele é uma esquerda moderada. Ele é uma esquerda com aquela camisa azul. Sim. Eles usam uma camisa azul e um blazerzinho. Esquerda sapatênis. É aquela clarinha. Isso. Dá uma ligada. Terno alinhado. É um terno bonito. Claro, ele não usa goiabeira. Esquerda Bitcoin. Ele é sofisticado. Gente, na política não tem bobo. Na política não tem bobo. O único bobo é aquele que vota. Mas como o Morgado falou, o Centrão que domina também, né? As narrativas. E combinar com eles também. O Centrão já tá com aquele discurso que a gente... Pô, pensa bem, vamos lá, o plano Zé Dirceu, ele se estrutura no Congresso, como o Emílio bem disse. Sim. Ele se estrutura ideologicamente dizendo assim, nós não somos esquerda, então nós já somos a oposição. A esquerda. Então não precisa de oposição, não precisa de direita. Os moderados. Nós somos os moderados. Então, a gente já faz frente. O que vocês querem? Vocês estão reclamando de que não existe oposição à esquerda? Somos nós. Somos nós. É pronto, então não precisa ter mais ninguém. Então eles já eliminam os adversários, se estruturam no Congresso. Ganhar a eleição ou não, tanto faz. Eles estão na estrutura toda. E isso é um grande perigo. Inclusive dentro do STF. Hoje a gente tem, é preciso ser dito, nós temos hoje uma Suprema Corte de base marxista. Sim. De base marxista. Sim. A gente fala, Emílio, muitas vezes, o STF errou, o STF errou. Não errou. O STF sabe muito bem o que ele está fazendo. A construção deles é uma construção de base marxista, que tem a ver com a ideologia de esquerda da maior parte dos ministros que lá está. Então, nada é à toa. Nós estamos frente a uma construção de longo prazo deles. Aí você olha para aquilo que a gente estava conversando antes. E a direita? A direita faz planejamento de longo prazo? Se estrutura. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para amanhã, quer resolver numa lei, quer resolver numa canetada, numa legislatura. Não vai acontecer assim. Porque não foi preparado para isso. Não foi preparado. Porque eles estão fazendo isso há 30, 40 anos, entendeu? A direita só ficou patinando. E sempre vem um discurso que é o que você está falando de moderado. Você pega agora, temos Aécio Neves, que volta. Ressurgiu e cheio de razão, né? E sabe qual o discurso do Aécio Neves? É justamente o do José Dirceu. Que ele quer moderar, que o Brasil está polarizado, que a gente precisa, nem eu, nem ele, não é isso? Um centro com protagonismo, né? Isso.
Ele voltou cheio de razão, mano. Ele voltou. Ele disse, eu não sou nem de esquerda, nem de direita e tal. Eu entendo que ele esteja realmente sem saber o que ele é. Nem esquerda, nem direita. Ficou tanto tempo dentro da caverna. Aliás, quando surgiu ali o Aécio, o Paulinho da Força e o Temer... Putz, aquele jantar no sofá. Abriram as portas A pastilha. É uma maluquice, né? Mas essas pessoas todas representam esse lugar, que é o lugar de uma ideologia que não mostra a que veio, né? O que eles querem é que a direita não exista. Então vai ter o PSDB ali, você tem o PT falando que é um centro-esquerda, você tem o PSTU e etc. falando que é esquerda, e eles próprios dão conta de tudo. O Alckmin, né? O Alckmin é o exemplo disso. O Alckmin era direita até 10 anos atrás. Teatro das Tesouras, porra, já falava disso. Eu disse. Mas tem caras do sistema. Você acha que o Tarcísio é do sistema, como colocam? Olha, eu acho que o Tarcísio, ele ainda está tentando, né, entender qual o papel dele nessa história toda. Mas ele sabe muito bem que se ele faz um gesto escancarado pro bolsonarismo, ele ganha um alvo do STF. A situação dele também não é muito confortável. É difícil que ele se posicione. Você está preocupado com o futuro ou não? Olha, você vai ter filho agora, hein? Você devia ficar preocupado. Você devia estar bem preocupado. Um pouco irresponsável ter filho numa situação dessa. Ter filho com o Jaiminho. Meu Deus. Coisa, né? Cara, o filho do Jaiminho Coitado, lá, e o cara vai ter filho. Você viu o Jaiminho lá? É um puta irresponsável. Você que vai ter filho, você é um irresponsável nesse momento. Não é um bom momento. Estou só desacreditado mas eu queria perguntar para o professor, nas eleições municipais do ano passado, a gente viu muita coisa sendo afetada pelas redes sociais, né, dos candidatos, cair perfil, suspender. O senhor acha que isso vai acontecer na eleição do ano que vem, de você ter uma primeira barragem ali, falando assim, na rede social, e depois, caso aquele senador soltinho que vai começar a falar bastante, o senhor acha que as redes sociais elas vão ter muita punição nas eleições do ano que vem? Acho. Tenho certeza, nem acho. Mas você não acha que a Magnitsky deu uma segurada nessa questão? Porque isso é lá fora, isso afeta lá fora. Os caras não estão meio receosos em não querer avançar nisso aí, não? Será que, pelo menos nessa parte que o Alba está falando, não vai dar uma segurada? Não. Não? Creio que seja possível, se a Magnitsky ela avançar, se ela vier mais feroz do que está hoje, mas se ela tiver como está hoje, não creio que isso vai ser Magnitsky meia boca, né? É uma magnistinha. Assim. No Brasil, até a Magnitsky é uma lei que não pegou. Né? Tem a lei que não pega. Falaram, não pode. A Coca-Cola foi lá e patrocinou o negócio. Patrocinou o evento. E aí falou, não, eu não sabia. Não sabia. Eu não sabia. Assim, sem querer. Não, e era óbvio que o Moraes ia fazer a palestra, porque o Congresso chamava o Ministério Público do Futuro. O Ministério Público do Futuro é o Moraes sendo também promotor, né? Então, era óbvio que ele encerrou o evento. Como é que você não ia saber que ele ia participar? E aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Talvez a gente tenha é muito cedo para a gente projetar como vai estar no ano que vem. Mas se a gente olhar para os anos anteriores, 24, nós tivemos suspensão do Twitter aqui no Brasil. O X foi suspenso durante as eleições. Se você olhar para 22, foi o ano mais censório que nós tivemos nas eleições. Eu, inclusive, Emílio, digo que existe uma espécie de jurisprudência sanfoneira aqui no Brasil. É uma espécie de sanfona. Sabe o fole da sanfona que se aperta e ele abre e fecha, ele abre e fecha. Vai chegando próximo das eleições, o fole da sanfona se fecha. Aí passam as eleições, a depender do que eles conseguiram. O fole vai abrindo, eles vão relaxando, aí vem as eleições, fecha de novo. Se a gente olhar para os anos anteriores, foi assim, os piores anos, 22, 24, tem tudo para ser 26 também. E se você ainda lembrar que nós vamos ter a regulação das redes já implementada, o STF já fez, a tese foi feita, uma tese horrível. Vamos ver como ela vai ser aplicada no ano que vem, a gente não sabe. Uma caixinha de surpresas. Então tem isso e tem uma eleição presidencial que vai ser acirrada, com absoluta certeza. Portanto, dentro desse contexto, tem tudo para redes sociais serem muito vistas, sobretudo nos temas que eu creio que vão ser os prioritários no debate. Segurança pública, anistia
e STF. É isso aí. E tem a reforma tributária que já vai entrar no que vem, a gente vai sentir muito, a gente vai ter muita mudança aí. E eu acho que é tudo mudança pior. Ruim. Falaram tanto. É que são duas coisas, calma. Falaram tanto disso aí e a gente só está vendo vir de sinabo aí. Não, a reforma tributária que foi feita foi a reforma em relação a PIS, COFINS, claro. Isso foi substituído pelos 2 impostos. Só que, além disso, o governo está fazendo uma outra reforma, que não é aquela que foi aprovada, que é a criação de novos impostos para o que eles chamam de ricos. Que é um absurdo, porque eles estão aumentando muito as alíquotas e criando novos impostos. Mas são 2 pautas que começam a valer. Inventando uma classe de rico que não é rico, né? É rico pro governo. Até quem falou isso foi o... Super ricos. O super... Não é rico, é super rico. É um super-herói. Não sei quem falou. O presidente foi do Senado ou da Câmara? Foi o da Câmara. Alguém falou aí ontem. Falou, isso não é super rico nem aqui, nem na China. Porra. Super rico é o quê? Ganha 50 mil? Quer dizer, enfim, é óbvio que dentro da realidade brasileira isso é uma loucura. Claro, mas não é super rico. O Lira, né? O Lira que falou. O Lira. Ganhar 50 mil não é super rico. Não é super rico. Não é mesmo. Não é, pô. O cara ser super rico é o cara que não precisa mais trabalhar, que tá com a vida ganha 50 mil. Ou seja, ele não tá taxando o super rico, ele tá taxando as pessoas. Até porque o super rico vai embora. Se o cara começa assim e fala, bichão, obrigado, tô indo para outro país melhor. Então ele não consegue pegar o super Liechtenstein. rico. Liechtenstein é um bom lugar. Luxemburgo também. Como acontece muito nos Estados Unidos, né? Enfim, vem um estado e cria ali uma taxação maluca, o cara muda de estado. Texas. O cara fala, tchau, pessoal. Já tem empresa. Ô, Marcília, você tá otimista? Você é um cara otimista, né? Pragmático. Olha, eu otimista. Mais ou menos. Mais ou menos? O cara que é pessimista, Emílio, ele é muito mais feliz, né? Porque se você é pessimista e dá errado, você estava certo. Sim. Se você é pessimista e dá certo, bom, deu certo. Então o pessimista é muito melhor de ser. Então vamos nessa. Pessimista é nós. Pensando pessimista assim. sempre se dá bem. mas assim. Você é surpreendido. Não, é que a vantagem de ser pessimista é não se surpreender com a picanha. Sim. Não é? Sabia ou também, que não aí também já não ser bobo, né? Um trouxa. Aí é um trouxa. Mas eu acho que a gente precisa, Emílio, assim, ser realista, né? A gente não adianta ser otimista bobo, que nem você falou, otimista ingênuo, porque tudo que eles querem é que assim a gente seja. Eu acho que a gente precisa ser otimista com a possibilidade da gente construir pontes de mudança. Isso a gente, se você for pessimista, você muita gente fala pra mim assim, pô, você ainda fala de lei? Não tem mais lei no país. Esse tipo de pessimismo faz com que ajude as pessoas a fazerem o que estão fazendo. Enquanto a gente continuar contando que a grama é verde, bom, enquanto a gente contar que a Constituição existe, que os artigos estão sendo violados, enquanto isso for possível, a gente está construindo uma possibilidade de para o futuro. Otimismo nesse sentido é bom. Aí. E tem que ser honesto com o público. Por isso que a gente, quando vê assim jornalismo sendo dessa maneira, como está sendo meio miguelando, que você vê que o cara tem informação e miguela, é sacanagem. Não é bonito, né? É sacanagem. Isso aí é algo que a gente tem que levar informação, levar o fato para os caras, né? Claro. Ou pelo menos se errar, assumir que está errado. Claro, pô, você pode ter lado, não tem problema. A questão não é se o seu lado ideológico é esse ou aquele, mas você não pode inventar. Você não pode simplesmente pegar o fato ou criar minimizar, né? Ou minimizar. Fala, tava no avião, mas não... Tava no avião, mas não conversaram. Você foi no avião. Pô, como é que pode isso? O cara vai no avião, mas e não conversou no assunto. Em momento, eles só falaram do Palmeiras. Eles estavam... Se o Santos ia cair. 4 horas de voo, só falaram só do Palmeiras. A escalação do time. A escalação. Meu amigo, pelo amor de Deus. O Instagram do professor é Marsiglia. Marcília_André. Você pode acompanhar também no YouTube, ele tem momentos no YouTube para você seguir o professor André Marcília. Momentos no YouTube. É isso aí. Bom nome. Momentos no YouTube. Já queria.